Buenas pessoal, tudo bom? Rafael falando aqui, PX4i7307, falando aqui da 4ª região, Belo Horizonte. E eu vim trazer esse vídeo para vocês porque o que eu vou mostrar para vocês a respeito do RP50 é justamente as informações que eu não conseguia encontrar em outros vídeos, às vezes em fórum, mandando mensagem, comentário nos grupos de Facebook. A dificuldade que eu tive, eu finalmente encontrei a resposta de algumas dessas coisas e eu queria trazer para vocês, para ninguém mais ter que bater tanto cabeça que nem eu bati. Esse aqui é o RP50 da Aquário. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está querendo informação dele mesmo. A maior parte das informações serve também para aquele da Voyager, o CB2550, mas algumas coisas mudam, então eu vou falar especificamente sobre o RP50. O que eu vou fazer é passar por todos os itens do menu dele, item por item, explicando muito brevemente o que é cada um desses itens. E quero lembrar também que esse vídeo é sobre os itens do rádio desbloqueado. Então, primeira coisa, para desbloquear, não tem segredo. Com ele desligado, você vai apertar... deixa eu ligar para vocês verem. Com ele desligado, vocês vão apertar a tecla de função, aperta, segura e liga. Ele vai aparecer All. Tem duas opções, BR, que é como ele vem de fábrica, e o All, que seria o desbloqueado. Feito isso, é só apertar aqui, segurar, desligar e ligar de novo e ele está desbloqueado. Eu não vou fazer isso agora porque senão ele reseta as configurações. Se vocês tiverem feito uma série de configurações, salvou canal de emergência, salvou isso, aquilo, tal, mexeu no seu controle de ganho e tudo mais, tudo isso vai ser perdido, você vai ter que configurar de novo do zero, tá? Vamos para o menu então. Para entrar no menu, você aperta a tecla de função e segura, ele entra. Ao todo são 25 menus depois dele desbloqueado. Primeiro menu, o CDT7, que é aquele do subtom. Esse aí, quem conheceu o subtom, é aquela forma que o rádio vai filtrar os sinais que ele vai receber. Então, só quando o cara estiver emitindo, transmitindo com o subtom que o seu rádio está programado para receber, é que ele vai abrir o squelch. Tirando isso, ele não vai receber. Eu geralmente deixo off porque eu estou querendo conversar, principalmente com caminhoneiro na estrada, às vezes fazer uns contatos aqui dentro da cidade, e isso não ajuda em nada. Segundo menu é o K-Beep, não tem segredo. Desligou, ele não faz barulho quando aperta. Ligou, ele faz barulho quando aperta as teclas. Terceiro menu, RF Power. Aqui tem uma coisa nova. Originalmente ele tem o Low e o High. Quando você desbloqueia o rádio, ele tem o Mid. Então são 3 níveis de RF Power. RF Power é a potência de transmissão que o seu rádio vai ter. Mix 7 é a sensibilidade do microfone, ele vai até 9, se não me engano. Deixa em 7, para mim tá bom. Mic Type, Eletreto, que é o microfone que vem com esse rádio, você pode mudar pro dinâmico. Vox, que é aquela configuração de você poder falar e ele transmitir no momento em que você fala sem ter que apertar o PTT. São duas configurações aqui, eu não me lembro bem como é que elas são, como eu não uso, deixei passar essa. Mas é a sensibilidade do Vox e o tempo que ele dá de delay do momento que você para de falar. Para evitar, por exemplo, você falar alguma coisa, fazer essa pausa, e quando você faz essa pausa ele para de transmitir e começa aí, picota a sua transmissão toda. Squelch 7 e Auto Squelch 7. O Squelch 7 é o Squelch normal. Esse daqui, quando ele estiver ativo, aqui em cima o aqui vai estar desligado. Então esse daqui é a configuração que você vai dar para o Squelch. Ele vai de 1 até 30 e cacetada, não lembro agora. E o Auto Squelch, a diferença é que ele vai fazer uma análise do espectro daquele canal e vai configurar a abertura do Squelch baseado nisso. Então ele é um pouquinho mais um pouco mais autônomo nesse aspecto. Essa configuração aqui, ele vai de desligado a partir de 1 até 9, se não me engano. Eu vou até conferir, vamos ver.
até 9, que é a intensidade de threshold que ele vai ter para o squelch. Geralmente eu deixo em 6, para mim tá bom. Acho que é o normal deixar em 6 e o squelch normal vem em 8 ou vice-versa. Scan type. Na hora que você for fazer o escaneamento, ele tem por squelch, então se ele passar por um canal e tiver tendo uma transmissão, ele vai parar naquele canal. Ou ele tem por time, tempo. Então ele vai passar um determinado tempo em cada um dos canais. Eu deixo o squelch que faz mais sentido. Eu estou rodando os canais um atrás do outro, vou querer que ele pare só se tiver uma transmissão acontecendo ali. High cut. O que acontece? O espectro sonoro ele vai dos graves, médios e agudos, né? O high cut vai pegar aquela chiadeira muito aguda que acontece na parte mais alta do gráfico e vai diminuir. É como se fosse um equalizer, que você tem lá graves, médios, agudos, ele vai abaixar os agudos. É um high cut, ele corta fora esses agudos das transmissões. O que isso faz é deixar o áudio que você vai estar escutando um pouquinho mais aveludado, não tão ríspido, não tão ácido, sabe? Talkback é a função de você escutar o que você está falando no microfone. Então, se por exemplo eu pegar o PTT aqui agora e falar, ele vai sair embaixo aqui no alto-falante o que eu estou falando. Próximo, Noise Blanker. Eu vou confessar que eu não entendo direito o funcionamento do Noise Blanker. Ele é um filtro que ajuda a diminuir ruído. Se não me engano, ele é como se fosse um noise reduction. Ele reduz o ruído de fundo. Mas esse eu vou deixar passar porque eu não sei explicar ao certo o funcionamento dele. E eu não tive muito uso desse rádio ainda nos dois modos para poder ver a diferença, tá? Então foi mal. Repeater set é para quando você vai trabalhar com repetidora. Então, ele tem off, tem para baixo, tem para cima. Ou seja, toda vez que você for transmitir, se você estiver lá em 27015, ele vai mudar, se não me engano, 100 MHz para cima ou para baixo, a depender da sua configuração. Só que a gente deixa desligado, a não ser que você saiba o que está fazendo e vai trabalhar com uma repetidora. Menu 15, RF Auto On. O RF e o menu 16, que é o RF Gain, esse ganho aqui eu vou explicar para vocês antes. Ele vai até 48. Aí eu peguei o rádio e pensei, pô, eu vou deixar no 48 para ter bastante ganho, né? Eu consegui escutar mais longe. Eu errei, não era isso. Isso aqui na verdade é um atenuador. Então quanto maior esse número aqui, mais atenuada vai estar a recepção. O zero, desligado, off, é onde vocês vão conseguir maior recepção de distância. Agora, se tiver, por exemplo, num comboio ou num off-road, falando com gente pertinho aí e não quiser ficar recebendo, não tiver a necessidade de receber um sinal distante, aí você pode mudar isso daqui. Ele vai pulando de 3 em 3, tá vendo? Eu deixo no off por causa do que eu expliquei no começo do vídeo, de como que eu uso o rádio. E aí o RF alto funciona da seguinte forma. Aqui com o RF gain desligado, eu estou com ganho no máximo. Eu estou recebendo as transmissões mais distantes possíveis. Aí de repente eu estou lá na Fernão Dias, de repente passa um caminhão do meu lado e fala comigo, e ele tem uma antena ótima, tem um rádio super potente, e isso não é exatamente que sobrecarrega, mas ele satura a minha recepção. O RF alto faz com que ele atenue essa recepção muito intensa do sinal do companheiro que está ali muito próximo, entendeu? Então isso daqui eu deixo ligado, porque quando eu pego o estrada, eu chego ali, o cara está falando muito perto, ele não satura o meu rádio, e eu tenho uma qualidade de áudio melhor. Eita nós, mas esse menu foge de mim. Vamos ver, onde é que eu estava? Roger Beep é uma das coisas favoritas que eu tenho, que é o Roger Beep final, né? Quando você termina, você solta o PTT, ele solta um barulhinho. Então, tem alguns. Eu costumo deixar no 3 aqui, acho que tem 6 ou 9. E tem o desligado, né? Off é o desligado. Costumo deixar no 3. Ele é mais simplesinho, mais quietinho, mas dá o sinal de que eu terminei de falar. Menu 18, cor. É a parte de personalização do rádio, então ele tem várias cores. Eu costumo deixar ele no verde, eu acho melhor, mas para gravação aqui tá dando um contraste melhor deixar no branco, então por hora é isso aí. Brightness, que é o brilho, ele vai de 0 a 9, se não me engano.
não tem segredo também. TOTSET, eu não me lembro. Ah, não, lembro sim. É o tempo de transmissão em minutos. Então o que acontece? Com ele desligado, eu falo até o rádio pegar fogo. Com ele no 1, eu falo e ele corta a minha transmissão em 1 minuto. E ele tem a opção de cortar entre 1 e 10 minutos. Geralmente eu deixo em 3, mas eu acho que eu nunca uso mais do que, sei lá, 40 segundos antes de deixar o amiguinho responder. Esse RU5K aqui foi uma das coisas que eu custei para descobrir o que era. E é quando você tem você precisa fazer aquele ajuste fino. Vamos supor, você está conversando com um cara e o rádio dele está descalibrado. Vamos pegar de novo o canal 5 aí, 27015, e ele está transmitindo em 27010. Aí você muda isso daqui e ele vai, ao invés de pular os canais a cada 10 com o último dígito sendo 5, ele vai pular com o último dígito sendo 0. Eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui, ó. Canal 5, 27010. Então ele joga 5 kHz para baixo. Isso aqui é um ajuste fino só quando você estiver falando com alguma pessoa e você sabe que ele está com o rádio desregulado. Próximo, band name. Aqui quando você desbloqueia o rádio, ele tem da banda A até a banda N, se não me engano, pulando a letra M. Você pode mudar os 2 dígitos aqui. Então eu posso vir aqui, mudar eu coloco o DD porque fica mais fácil de enxergar que eu estou na banda certa quando eu estou dirigindo, mas entendeu? Você pode mudar, pode colocar um número aqui, enfim. Não vai mudar o funcionamento da banda, é só o nome que ele vai mostrar no display. Canal de emergência 1, você vê que é difícil de enxergar aqui, mas aqui ele mostra bem no cantinho 1 e 2. Então eu configurei meu canal de emergência como banda D, canal 5, porque aí eu consigo voltar fácil para o canal 5 quando eu estou na estrada. E o terceiro eu tinha colocado nessa banda E, que é o canal 33. O 33 na banda E, nos canais no dígito que vem original, ele é o canal 73. Eu tinha deixado aqui porque eu estava recebendo alguma coisa que eu estava tentando reconhecer ali quem que estava falando, que diabo que estava rolando, mas é coisa que eu estou mudando toda hora ainda. Então você pode escolher quais vão ser os seus canais de emergência 1 e 2. E o último menu é o reset, que ele vai restaurar a configuração original de fábrica do seu rádio. Qualquer dúvida que vocês tiverem tido aí, ou quiserem saber a minha experiência que eu estou tendo com esse radinho, eu estou contente com ele porque ele é de fácil instalação. Eu instalei num Civic, é um rádio pequeno, então é fácil de colocar ele em qualquer cantinho. O resto das funções aqui eu vou falar muito brevemente também. Ou emergência, eu estou no canal 5, né? Se eu clicar primeiro, ele continua no canal 5 porque eu configurei o primeiro canal de emergência, EMG1, ali em cima, como canal 5. Segundo canal, ele vai para o segundo canal de emergência que eu configurei. O original que vem com ele é o canal 9 e o 19, que eram os antigos canais de emergência, ainda são na verdade, mas ninguém usa, pelo que eu entendi. Clica mais uma vez e ele volta para o canal anterior que você estava. Então se eu estivesse falando aqui no canal 8, ele pula para o I5, pula para o 33 e depois volta para o 8 que eu estava falando. A F ele vai mudar aqui entre FM e AM. O squelch, quando eu clico, eu tenho como aumentar ou diminuir o squelch. E se eu clicar e segurar no squelch, ele muda entre o auto squelch e o squelch normal. Você vê que desapareceu o aqui, né? Vou apertar e segurar de novo. Opa. Apertei e segurei de novo. Voltou a aparecer o auto squelch. Toda vez que eu clico nele, eu clico e seguro, ele dá a opção de eu configurar quanto que eu vou querer. Mais um clique e ele está em condição de operação. Aqui é o menu de função, você aperta e segura para entrar na função. E aquele microfonezinho, quando o rádio não está desbloqueado, ele funciona para ativar e desativar o Vox. Então não faz a menor diferença para mim porque eu não uso. Por último aqui, seleção de canais, como vocês já devem ter suspeitado. Pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que ajude alguém que tenha procurado informação igual eu procurei antes e não estava encontrando sobre esses menus estendidos. Originalmente ele tem 22, quando você desbloqueia ele fica com 25. E mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu não sou nenhum gênio do Rádio PX, mas no que eu puder eu vou ajudar vocês, ou indicar algum material, ou alguma pessoa que eu conheça que possa dar uma mãozinha com isso. Mas é isso, grande abraço, Rafael falando aqui, Quarta Região.
cidade de Belo Horizonte, PX4I 7307. Até mais, pessoal!